Larissa Oliveira, depois de FHC, tivemos Luiz Inácio chegando ao poder. Faz tempo que ele tem o desejo de fazer essa parceria, e aí lembro também uma coisa, no primeiro ano de governo agora, ele foi muito criticado por ficar olhando mais para o mundo do que para o Brasil. Será que agora ele está sentindo assim, está vendo o motivo de olhar tanto para o mundo? Olha só o que pode ser que a gente consiga. Quero te ouvir, Clarissa. Bom dia para você, Elisa, para todos os meus colegas aqui, todo mundo que está acompanhando essa cobertura. Elisa, esse acordo, uma vez sacramentado, ele vai ser um trunfo político enorme para o presidente Lula, por uma série de motivos. Lula não só trabalhou por isso desde os seus primeiros governos, como transformou isso numa das suas principais bandeiras na frente internacional no atual mandato. Então, quando ele assumiu, ele iniciou imediatamente uma defesa muito intensa desse acordo com a União Europeia, da porta para fora, sempre tratando essa estratégia de diplomacia externa, estratégia comercial externa, como algo primordial dentro do seu próprio projeto político. A gente ouvia com muita frequência no entorno do presidente Lula aquela avaliação de que ele gostaria de encerrar o seu atual mandato com um prestígio internacional parecido com o que ele teve lá atrás, no seu segundo governo. Para quem se lembra, ele ganhava tapinha nas costas de Barack Obama, que o chamava de o cara, e ele ganhou uma projeção internacional muito grande, era até muito criticado pela oposição, porque vivia viajando, e isso se reproduziu também no início desse governo, Elisa. Como você lembrou muito bem, logo na largada do mandato, o presidente Lula fez muitas viagens internacionais, fez um trabalho para retomar a relação diplomática com várias nações, vários países que não necessariamente eram prioritários dentro da estratégia do governo anterior, comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente olha especificamente para esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele teve ainda uma importância enorme por conta de um outro elemento, o tarifaço aplicado pelo governo americano de Donald Trump, porque isso contribuiu para fortalecer esse tema tão sólido dentro da estratégia do presidente Lula, que é o multilateralismo. Então, enquanto a gente tem um governo de Donald Trump pregando uma abordagem muito mais individual na estratégia comercial internacional, o presidente Lula seguiu em defesa do multilateralismo, pregando inclusive a aproximação entre a União Europeia e o Brasil como uma forma de proteger esses mercados, ampliar frentes comerciais, de forma a reduzir a dependência extrema em relação a uma ou outra nação no comércio internacional. Esse acordo em especial, tanto pela demora tão grande que ele levou para caminhar para ser sacramentado, vamos esperar até que ele seja de fato sacramentado, porque às vezes é até difícil de acreditar, ele vai servir até mesmo do ponto de vista eleitoral, embora a gente saiba que o eleitor decide muito com base no seu dia a dia, aquela coisa da vida das pessoas na hora de colocar o dedo na urna, mas nesse caso é uma decisão que acena para uma área muito interessante para o presidente Lula, que é o agronegócio brasileiro. Por mais que haja ali uma afinidade política desse setor com um campo oposicionista ao presidente Lula, a celebração de um acordo como esse contribui para você melhorar o ambiente, melhorar o clima dentro desse segmento econômico, e isso sim melhora o humor desse mercado em relação ao governo petista. Então, não fica no ar aquela ideia de que é um governo que não trabalhou tendo em vista os interesses também desses setores da economia. Então, na visão do governo do presidente Lula, é algo que é uma cerejaça no bolo do presidente Lula para a largada do ano eleitoral. Então, a gente vê aí um potencial estratégico muito grande, tanto do ponto de vista econômico, comercial para o Brasil, quanto do ponto de vista político individualmente para Lula. Lula quer encerrar a sua passagem pela presidência da República, se ele conseguir se reeleger no fim do próximo mandato, com a marca também de ter feito coisas grandes no comércio internacional.